dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimento. Bom dia para vocês que estão vendo a gente lá em São Luís do Maranhão pela TV UFMA, para quem está vendo a gente pela Pop TV em Porto Alegre e Sobradinho. Segunda-feira, dia de saber como o mercado passou o fim de semana, esse fim de semana chuvoso, o mercado voltou azedo mais uma vez, vamos explicar isso aí com mais calma para vocês. Vamos falar de um estudo aí do MAD USP, que levantou alguns pontos importantes sobre a taxação dos milionários. Vamos falar aí também de trabalho infantil, que reduziu consideravelmente aí durante esse ano aí o trabalho infantil aí na economia brasileira. E a Débora perdeu o seu avião, gente. Então o avião dela atrasou, só que a gente ligou rapidamente aí e olha quem voltou, a pegadinha do malandro aí. Presley está de volta aí hoje para substituir a Débora, que está atrasada aí. Presley, tudo bem? Tudo jóia, bom dia, pegadinha do malandro na semana passada. Na verdade, a gente estava só fazendo um termômetro para ver se você sentir saudade ou não de mim. Mas estou aqui para poder estar com vocês mais uma vez, para a gente poder conversar sobre tudo o que aconteceu no final de semana, as notícias mais quentes do dia, embora esteja um pouco morno, até porque hoje a gente vai conversar sobre imposto, sobre grandes fortunas, e você aí de casa que tem um sofá em L, não é de você que estamos comentando agora, mas tem muita gente que tem a geladeira de inox e tá por aí achando que é com eles. Mas antes da gente começar, que tal da gente falar sobre a nossa agenda de hoje, André? Vamos ver a agenda, uma agenda meio esvaziada hoje aí, sem muitos dados aí, presidentes de bancos centrais e de Fed falando bastante, né? Mas a gente tem aí que o IGPM do segundo decênio de outubro foi divulgado às 8 horas da manhã, 8h25, o relatório Fox para mostrar o que o mercado financeiro está achando da economia brasileira, 9h55, presidente do Fed de Dallas, a Lori Logan, discursando aí em um evento sobre mercados financeiros aí nos Estados Unidos, presidente do Banco Central aí do Brasil, nosso querido Bob Fields III aí, fazendo uma palestra aí aqui no Brasil, aí, promovido pela 2020 Investment Association aí, então deve falar, então se o Campos Neto fala, provavelmente vai vir aí alguma pitada para a gente saber qual que vai ser o rumo da política monetária aqui no Brasil. E na segunda página a gente tem aí o presidente do Fed de Minneapolis falando às 2 horas da tarde, aí, o Neil Cascari falando aí em uma câmara de comércio, uma cidadezinha pequena lá de Minneapolis. Vão ter também às 5 às 15 horas a balança comercial semanal sendo divulgada. 6 horas da tarde, o presidente do Fed de Kansas City, Jeffrey Smith, discursando aí em um evento. Aqui no Brasil você tem a reunião trimestral de economistas com o Banco Central aí acontecendo durante o dia, e nos Estados Unidos reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Então uma agenda muito esvaziada, alguns presidentes de Banco Central, do Fed principalmente discursando, mas nada muito grandioso hoje, né, Presley? Pois é, acho que a galera tá começando naquele climinha de segunda-feira meio nublado, meio morno, começando ainda, a galera acho que não tomou o seu querido cafezinho da manhã. E grande consumidor de café brasileiro, o mercado asiático tá meio naquela ideia meio mista, né? Não sabemos muito bem como que vai ficar, mas diferente do que o Banco Central brasileiro está fazendo, a taxa de juros foi uma reduzida. E isso está mexendo bastante com os mercados de lá, né, André? Exatamente. Você tem, então, uma redução da taxa de juros lá nos Estados Unidos não, na China, né? Taxa de 1 e 5 anos, né? Porque normalmente mercados eles trabalham com taxas mais longas, né? Todo mercado que dá a taxa básica de juros completa em títulos mais longos, que nem no Brasil, essa festa aí, né? Não é todo mercado. A China, por exemplo, aí tem taxa para 1 ano, tem taxa para 5 anos, e você teve uma queda aí para 3,1% ao ano para de 1 ano e 3,6% ao ano para de 5 anos. Isso aí foi lido pelo mercado aí de formas bem amplas, né? O Xangai Composto teve uma leve alta de 0,2%, porque aumentou a liquidez aí, a busca por títulos de maior risco, né? Então você teve esse movimento, aí você teve um crescimento de 0,2% aí do Xangai Composto. Só que ao mesmo tempo o Hang Seng, que é a bolsa de Hong Kong, teve uma queda, e a maior queda que a gente teve aí nos mercados asiáticos essa manhã, uma queda de mais de 1,5%. Por quê? Isso daí foi lido pelos agentes que operam nessa bolsa como um sinal de fraqueza da economia chinesa.
A gente sabe que foi bastante discutido aí na última semana sobre necessidade de novos estímulos, os agentes de mercado não confiantes com as divulgações aí de estímulos pelos ministros das Finanças aí da China. Então tem bastante coisa aí ainda sendo sondada aí nesse momento aí em relação ao que vai acontecer com a economia chinesa. Então o Hang Seng não gostou muito aí, mostrando aí que se é necessário baixar a taxa de juros, mais uma sinalização de que a economia chinesa está menos aquecida do que era desejada. Então basicamente isso aí que levou a essas movimentações meio mistas aí nas bolsas asiáticas, né? Japão teve uma leve queda, COPSE também uma leve queda, então assim, nada, mas nada muito expressivo. Então, movimentos bem mistos aí, mas com esse destaque negativo aí, e essa preocupação extra que parece surgir agora em relação à China não estar crescendo quanto deveria, né, Presley? Pois é, isso é uma preocupação muito grande, até porque a China é a segunda maior economia e tem muitos estudiosos que dizem que ela já passou o grande Estados Unidos há muito tempo, que tem lá o Trump no McDonald's sendo elogiado por brasileiros. E aqui, já que a gente está falando sobre brasileiros, vale a pena a gente começar a comentar também sobre o famoso, aquele que descobre o futuro tão plenamente, o relatório Focus. Ah, boletim Focus para mostrar, né? Boletim é forma de relatório também, relatório Focus aí que ele está aqui só para mostrar aí o que o mercado acha, né? Eu não quero saber o que o mercado acha, mas a gente tem que divulgar o que o mercado acha, porque faz parte da vida, o Banco Central acredita que é importante isso, né? Então, mas de novo, vamos lá, a mesma historinha que a gente está falando aqui, já vai fazer mais de um mês, que é o quê? A economia brasileira está crescendo demais, acima da sua capacidade produtiva. Isso vai gerar inflações de demanda, o governo não tem uma responsabilidade fiscal, então não tem jeito, vai ter que aumentar a taxa Selic esse ano. E para o próximo ano a gente já tem então uma perspectiva de que se cair, vai cair bem menos do que estava previsto para cair antes. Então você vê aí que até a taxa de inflação, né, prevista para esse ano já bateu no teto da meta. Então a historinha sendo contada semana após semana, semana após semana, para tentar fixar na cabeça de vocês aí os grandes analistas de mercado, a grande mídia que é bem pró-mercado, fazendo com que você acredite cada vez mais aí que é bom reduzir o crescimento econômico e que isso daí não vai afetar você, que você tem que controlar isso, não tem outra alternativa, né? Só para a gente ver aqui, ó, IPCA em 4,5%, ou seja, bem em cima do limite da banda de cima, né, que é de 4,5%. Então você pode ter 1,5% para cima ou para baixo da inflação, da meta da inflação, que é 3%. Então o máximo que a economia poderia ter seria uma inflação de 4,5%, senão o Banco Central teria até que se explicar por que disso. Daí, claro, vai o Campos Neto fazer a cartinha e falar, não, a culpa é do fiscal e todo mundo vai acreditar, tudo bem, né? Mas é isso aí que está ocorrendo. Para o próximo ano também você tem um aumento, então está se esperando também uma inflação mais elevada. E o que a gente vê aqui, ó? PIB vai crescer mais ainda, 3,05% aqui de crescimento da economia esse ano. Então, nossa, muita pressão inflacionária vindo da demanda, muita gente comprando coisa, que horror, gente, não pode acontecer isso. Então, vamos subir a Selic. A Selic vai ter que subir 1 ponto percentual em cada uma das reuniões que vai acontecer esse ano ainda. E se for cair ano que vem, ela vai ter que cair menos do que se desejava, porque estava em 11% na última semana, já chegou a 10,75% aí há 2 semanas atrás. Hoje está sendo esperada que se cair, vai cair só meio ponto percentual se a gente fizer a lição de casa. Então, de novo, o mercado tentando vender a historinha para vocês, que a gente está crescendo muito, não existe alternativa, vai ter que subir a Selic na marra, vocês vão ter que perder os seus empregos em sacrifício ao Deus mercado, mas aí a gente vai controlar a inflação. E mesmo assim eles falam, vamos controlar a inflação naquelas, né? Porque ainda vai ficar 4% no próximo ano.
Então, Presley, mais uma vez, eu não aguento mais ficar falar essa história toda segunda-feira, toda vez o mesmo papo. É bom te botar uma cartilha aqui já tudo pronto, com todas as informações. Mas se a gente juntar mais ou menos essa lógica de que o mercado vem utilizando, é basicamente você pegar, por exemplo, seu filho que está crescendo e ao invés de você comprar um tênis novo para ele, é você cortar metade do pé dele. A lógica é tipo essa, você não lida com a atividade econômica aquecida, aportando de uma maneira, absorvendo de uma maneira eficiente. Mas não, dá uma paulada de juros na cabeça deles e aí toda a população tem uma redução na marra. Isso é muito complicado porque mostra, inclusive, o despreparo para poder pensar nisso no curto e até mesmo no longo prazo. Porque se você tem um cenário inflacionário, óbvio, precisamos cuidar da inflação, ninguém quer pagar mais caro em nada, mas se você tem uma atividade econômica fluindo, aquecida e tudo mais, você tem uma taxa de juros como essa, e até mesmo com previsões de continuar aumentando, inclusive eu acredito que vai aumentar mais ainda, nós temos ali uma estagnação, a gente tem um atrofiamento, né? Não sei se essa palavra é certa, mas eu acredito que possa ser, se não existir, tá ela aí pra gente agora. Mas a economia, ela vai ficando atrofiada nesse sentido, justamente porque não tem para onde crescer. Porque você tem uma taxa de juros alta, que acaba ali com a possibilidade de crédito tanto para o lado das empresas quanto para o lado também das pessoas. Então você que estava pensando em comprar uma casa, você vai deixar um pouquinho mais para frente para comprar uma casa. Você que estava pensando em trocar de carro, comprar uma geladeira nova, um sofá em L, talvez você não vai conseguir comprar porque a taxa de juros vai ficar cada vez mais cara. Então acaba que se torna até difícil ter uma expectativa de crescimento em relação a isso, né, André? Exatamente, é um ótimo freio. Um péssimo acelerador, tá, gente? Para baixar a taxa de juros não acelera nada, mas é um ótimo freio aumentar a taxa de juros. Outra coisa que a gente vai ver também do nosso amigo mercado é que ele está esperando para a Bolsa essa semana, né? Então a gente montou aqui o gráfico do termômetro da Bolsa, ele estava bem confiante na semana passada, e ele acertou, o mercado acertou dessa vez aí, estava esperando um crescimento, subiu 0,29%, basicamente dá pra falar que todo mundo acertou, né, porque cresceu bem pouquinho, né, então quase que ficou na estabilidade, né, elas com elas, né, então 0,29% de crescimento. Agora essa semana está bem dividido, ó. Uma pequena parcela aí acredita que vai crescer 28,5%, acredita nesse crescimento. A mesma quantidade de pessoas, de gente de mercados, 28,57%, acredita que vai cair a bolsa essa semana. E a gente tem aí que 42,86% vai ter estabilidade, ou seja, mais ou menos acreditando que vai acontecer, mas o igual que aconteceu essa semana. Então, 71,43% acredita que ou fica na mesma ou melhora, e 28,57% acreditando que vai ter uma queda no mercado. Essa semana não tem grandes desempenhos, vai ser bem fiscalista essa semana, vai ficar muito rondando em relação a eleições municipais, mesmo que isso não deveria influenciar em nada a Bolsa, mas a gente tem uma certa... A Bolsa, qualquer coisa aí, numa semana que não tem nada para influenciar, os caras se agarram em qualquer coisa, né? Então vai acabar tendo alguma influência, sem divulgação. Acho que só o IPCA 15 sai na sexta-feira para dar alguma motivação de mercado. Então vai se fala de Haddad, vai ser fala de Tebet, vai ficar aí nesse marasmo aí, o pessoal tentando aí arrumar alguma coisa aí para se segurar aí e tentar ver aí para ter alguma motivação. Então é uma semana que tende a ser muito morna, né, no mercado, né, Presley? Pois é aquela ideia de tirar leite de pedra, né? Mas eu acredito que talvez essa questão das próprias eleições municipais vão servir até como termômetro para as próximas eleições, inclusive de 2026, para entender alguns rumos do que vai acontecer, até mesmo com a questão da política econômica. Mas também as falas do Haddad, todas da Simone Tebet também, acredito que vai influenciar bastante aí no mercado essa semana, justamente pela questão fiscal, pela questão que envolve todos os pontos sobre corte de gastos na saúde, na educação, será que vai mexer no FGTS, como que vai ficar o contexto geral. Então, tem muita expectativa sobre essas falas. Então, acho que qualquer coisinha que acontecer essa semana, a galera já vai pegar, agarrar com tudo e já vai começar a jogar esses dados aí. Inclusive, toda essa questão falando sobre os cortes de gastos, isso vai impactar muito na situação da desigualdade de renda, porque esse tipo de corte geralmente afeta muito mais as pessoas mais pobres. E saiu um estudo da USP que falou que se você taxar milionários, você diminui a desigualdade de renda, né, André? Exatamente. Vamos lá.
donos de Jeep Renegade, de sofás em L, vocês aí que têm a casa financiada pela Caixa Econômica Federal, se você precisou financiar a sua casa, não estamos falando com você, tá bom? Estamos falando de quem é milionário mesmo, aí, que pagou a casa no Pix, que comprou aí, que usa um carro que dá para pagar o meu apartamento. A gente está falando desse tipo de gente, tá? E vale lembrar que a medida que é utilizada para poder falar quem é essa grande fortuna são as pessoas que faturam R$1 milhão por ano, que dá mais de 80 mil por mês. É bom refletir isso, até porque tem muitas pessoas que falam que, nossa, eu ganho 6 mil limpo e o vale alimentação, sou rico. E não, calma lá, falta um pouquinho ainda. Talvez se acordar às 5 horas da manhã e tomar um banho gelado, consegue, não é, André? Talvez consiga, mas não é com você que a gente está falando ainda. A gente tem esse estudo da USP, né, que é um grupo muito bom lá, o MAD, USP, que ele sempre leva estudos importantes aí falando sobre desigualdade, e eles fizeram um cálculo em relação à isenção da tabela do imposto de renda. Já considerando que pessoas que ganham até R$ 5.200 não pagariam imposto, e levando em conta também que você teria duas possibilidades de taxação, seja de 12%, né, de taxação efetiva para esses milionários, ou de 15%. Nas duas, você tem um resultado melhor do que estava sendo calculado pela Warren Investimentos, lá do Felipe Salto, que estava dando 44,8 bilhões. A gente chega aqui a 65 bilhões em caso de 12% e de 90 bilhões em caso de 15% de imposto de renda de pessoa física. Como que funcionaria isso, né? Porque até ficou... o pessoal não entendeu direito, porque o que acontece? A gente tem que essas pessoas pagam efetivamente, por causa de questões de lucros, dividendos e tudo mais, uma taxa de 5% sobre seus rendimentos. Então elas conseguem fazer um monte de manobras tributárias para conseguir fazer, então, pagar menos imposto e efetivamente ela paga só 5% de imposto sobre seus rendimentos. Então, o cara aí que ganha 1 milhão por ano aí consegue ter dinheiro suficiente aí para ter para conseguir abater um monte de coisas e pagar só 5%. Enquanto você aí que está ralando todo dia aí, pode chegar e pagar 27,5% de imposto aí. Então, primeira coisa que isso aí não é justo, já para começar logo de cara. Então, a proposta é que você tem, então, que se igualar, ou seja, já que você está pagando esses 5%, então, você agora vai pagar, então, 12% ou 15% efetivamente desse imposto. Aí, o que aconteceria? Você geraria aí 65 bilhões no primeiro caso e 90 bilhões no segundo caso. O suficiente para conseguir cobrir a desoneração que daria aí para pessoas que ganham até 5 mil reais não pagarem imposto de renda. Então você conseguiria com essa medida gerar o suficiente aí para cumprir a promessa aí dos 5 mil que não pagassem imposto de renda. Então seria muito importante, a medida começa a ganhar força, estudos começam a ganhar força. Vamos torcer para dar certo, né, Presley? Que é o que dá para a gente fazer, né? Exatamente. E é bom também frisar essa relação que quem são os milionários, né? Mais uma vez, a gente fala muito, às vezes até em tom de brincadeira, sobre essas questões de o novo rico, aquela pessoa que ascendeu um pouco na vida, e aí a gente acha que essa pessoa é rica, mas ela não é. Mas vale a pena a gente sempre observar que as pessoas mais ricas, elas vão trazer de alguma forma ali, usando a imprensa, a grande mídia, influenciadores e todos os instrumentos para fazer com que você ache que essa medida vai ser ruim. Vai fazer com que as pessoas parem de contratar, que as pessoas saiam, tirem seu dinheiro daqui. E na semana passada a gente comentou também sobre essa questão, sobre para onde os ricos iriam, já que sairiam daqui se porventura taxasse. E boa parte, tanto da Europa, vários países da Europa, inclusive até na América do Norte também, a taxação nas fortunas é bem maior, passando os 30%. Aqui no Brasil é uma taxação extremamente pequena, nem próximo do que é comparado lá. E é por isso que eu falo várias vezes brincando que aqui é um grande cabaré de rico, onde as pessoas colocam, tiram dinheiro à vontade, fazem a renda à torta direito aqui e ainda fazem com que você, trabalhador, que vai se beneficiar com essa taxação, defenda e fale, não, se porventura colocar uma taxação ali no meu patrão, que é milionário, ele vai pegar e vai tirar a empresa aqui e eu vou ficar desempregado.
E vale lembrar que lá atrás, muitas das hoje que nós temos como direitos trabalhistas, quando começaram a ser conversados sobre, os donos das empresas justamente falavam isso. Falavam, nossa, olha, se der 13º para as pessoas, a gente vai parar de empregar. Se fixar um salário mínimo, a gente vai parar de empregar. Será que foi assim que aconteceu? Então, muito cuidado, porque a imprensa como um todo também agora vai começar a jogar uma ideia nessa para que você acredite, porque vai dar base para esse discurso, atendendo, obviamente, o interesse da classe que está dominando aí desde que o Brasil essa grande terra tupiniquim invadida por pessoas de fora, né? Sabe uma coisa que melhorou, Presley, e que, aliás, a gente tem que não comemorar porque ainda tem muito trabalho a ser feito, tá? Que a gente teve estudos, a EPNAD levantou alguns dados interessantes nessa última semana, nessa sexta-feira, inclusive, né? E você teve uma redução de 14,6% do trabalho infantil no Brasil. A gente tem que estava em 1,8 milhões de pessoas, de crianças e adolescentes, que é considerado de 5 a 13 anos, ou seja, realmente infantil, estava em situação aí de trabalhar durante o ano de 2022. Em 2023, esse número recuou para 1,6 milhões de crianças, uma queda de 14%. Ainda é um valor muito elevado. É preciso fazer com que essas crianças saiam dessa situação. Essas crianças precisam brincar, elas precisam estudar, elas precisam ter uma infância. Muita gente aí falando aí, já vi, tem um candidato aí de extrema-direita que pede, né, a regularização de trabalho infantil, né, fazer com que uma criança de 10 anos possa trabalhar, mas não é o filho dele que vai trabalhar com 10 anos, vai ser uma criança aí pobre, uma criança em situação vulnerável, que vai ser um trabalho quase que semi-escravizado, é isso que ele quer. Mas é uma situação que pelo menos a gente vê recuar, né, justamente porque você tem, então, maior seguridade agora a partir de 2023 com aumento do Bolsa Família, ainda não teve efeitos, por exemplo, o pé de meia, por exemplo, que pode ajudar a reduzir isso ainda mais, uma renda maior das famílias que pode fazer com que a criança volte a estudar, não precisa complementar a renda, né, no trabalho indigno. Então, todas essas mudanças, ou seja, a melhora do Brasil como economia, então um crescimento de 3% dentro de um ano, aí fez com que o mercado de trabalho se aquecesse e fez com que crianças pudessem sair desse mercado de trabalho e voltassem a ter uma infância normal e natural, né? Ou seja, é o fruto do crescimento econômico, é o fruto desse gasto aí que os economistas falam, olha o gasto, é o que o gasto está fazendo, está tirando crianças do trabalho infantil. Uma situação ótima. Então, a gente é contra gasto burro, principalmente de emenda parlamentar aí, que geralmente é um gasto muito pouco, assim, de baixa qualidade de investimento. Mas boa parte do gasto realizado, que tanto se falam contra aí, o governo gastador, serve para isso, para tirar pessoas do trabalho infantil, Presley. Exatamente, bem lembrado, até porque quando a gente está falando sobre política pública, a política do Bolsa Família, ela vem justamente para diminuir a pobreza, para acabar com a fome, e uma das condicionalidades é que a criança esteja na escola para que aquele beneficiário continue recebendo. E esse também é um do impacto, porque vai contra a ideia do trabalho infantil, porque substitui o trabalho, aquela renda que aquela criança geraria, pela renda do programa em questão, do Bolsa Família. E vale lembrar que essa própria pesquisa mostrou que cerca de 65%, ou seja, a cada 10 crianças que trabalhavam, 6 são crianças pretas ou pardas. Então, da mesma forma, mais de 500 mil dessas crianças se encontravam no Nordeste e a predominância seria no Norte e no Nordeste. E por que eu estou falando isso? Basicamente porque o trabalho infantil está muito atrelado ao perfil que já foi definido estatisticamente, mas atingido pela pobreza no Brasil. Então é por isso que a gente precisa pensar em política de proteção social e ver como necessidade, inclusive para crescimento econômico. Porque essas crianças hoje que estão saindo dessa situação de emprego, de trabalho infantil, que muitas das vezes é até perigoso para a saúde e não contém ali nenhum tipo de assistência para poder recuperar essa saúde perdida, essas crianças que vão estar estudando, elas vão se inserir no mercado de trabalho, elas vão conseguir ter um futuro diferente por conta das novas oportunidades. Então, ao invés de sucatear ou achar que o gasto, que eu gosto de utilizar com bastante aspas, que não é apenas um gasto, mas sim é um investimento, ele é muito necessário e não deve ser mirado e nem tido como algo ruim, como a Faria Lima tenta pintar, fazendo com que, nossa, os gastos do
do governo, é algo ruim, que governo gastador. Mas é exatamente isso que o André falou. É muito importante lembrar quem são essas crianças e quem não são essas crianças. Porque se fosse, talvez, os filhos dos grandes donos do mercado financeiro brasileiro, talvez a situação seria vista com outros olhos. E talvez não seria considerado como um gasto para ser cortado, mas talvez visto sim também como investimento, o que de verdade é, né, André? Exatamente. Para fechar o programa agora, uma notícia triste, né? Um querido amigo meu de toda a comunidade da Unicamp faleceu nessa última semana, o Manu, né? O Manuel Felipe Martins Mantilli, 33 anos. Ele estava trabalhando aí como funcionário do Ministério da Fazenda. Ele tirou férias para poder participar de um congresso aqui no Rio de Janeiro e acabou falecendo aí em circunstâncias estranhas para um começo, né? Ele pode ter sido vítima de um golpe de Boa Noite Cinderela. O que se sabe é que ele foi sozinho para uma festa lá no Rio de Janeiro, na Pedra do Sal, bem famosa, né, esse samba da Pedra do Sal. Acabou encontrando duas mulheres lá, e essas duas mulheres chamaram um táxi para ele estava em outro ambiente já, e no meio do táxi ele acabou passando mal, foi levado para o hospital e acabou não resistindo, né? Então a gente vem aqui, assim, primeiro para dar um abraço aí para toda a família do Manu, para toda a comunidade da Unicamp aí que está triste com essa notícia, né? Ele ia terminar agora o doutorado dele, ele estava para entregar, então ele tirou férias também para defender, mas infelizmente aí ele nos deixou aí. Então, um forte abraço para toda a turma da Unicamp, para toda a família dele. Ele também era meu amigo, então eu também estou sentindo em relação a isso, mas um abraço aí, a gente vai resolver. Espero que as investigações caminhem e que se resolva isso da maneira mais breve possível. Vamos chamar agora aqui os prêmios que a gente tem aqui, porque a gente está concorrendo aqui ao prêmio do Reclame Aqui, né? Então, bem interessante aqui, vocês sabem aqui que a gente está tentando aqui concorrer ao prêmio de melhor atendimento aí nesse momento. Então, clica aqui no link aqui que vocês estão vendo aqui para votar aí no ICL. A gente já ganhou esse prêmio aí em outras oportunidades. A gente tem pouquíssimas reclamações, a gente sempre está concorrendo. Então, gente, vota aqui na firma para a gente ganhar o prêmio. E lembrando que no dia 31, né, a gente vai ter aqui uma live muito legal que vai entrar para a história do ICL, uma live que vai falar aí sobre o Pepe Mujica, que é um grande exemplo, né? Vai ser a estreia mundial do documentário do ICL, que chama-se Conversas com Pepe Mujica, do diretor Fabian Restrito. Então, já reserva aí seu ingresso aí, grátis aqui, clicando aqui em clmercado.com.br, nessa grande live aí. Vai ser o lançamento oficial aí do livro no Brasil também. Então, gente, imperdível, tá certo? Amanhã a Débora tá de volta. Se não atrasar o avião novamente, torceremos aí para as condições climáticas aí ajudarem. Mas talvez agora o Presley não volta mais, vamos ver. Agora eu acho que realmente vocês vão ter que fazer passeata, vão ter que fazer abaixo-assinado, encher ali o ouvido da galera do ICL para eu voltar. Porque a gente espera que amanhã, Débora, porque eu sei que vocês estão para lá com saudade dela e afinal de contas ela é ótima aqui e foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que assistiu e também interagiu e gostou desse economista aqui falando com vocês. E claro, né, se vocês quiserem depois acompanhar o meu trabalho, nas redes sociais, @eupresley, eu estou lá também para poder falar um pouquinho sobre economia. Exatamente, gente. Então, gente, até amanhã. E, aliás, a gente esqueceu de que agora vai ter o Rolê ICL, tá, gente? Então, fique agora com o Rolê ICL às 11h30 da manhã. E a gente entrega aqui para nossos vizinhos e a gente volta amanhã às 11 horas para falar tudo de economia, tá bom? Um abraço e até a próxima. Um abraço e até mais. Num momento onde a extrema-direita ganha tanta força no mundo inteiro e os métodos da esquerda para poder se aproximar das pessoas e para poder se comunicar com as pessoas é tão questionado, uma liderança se torna fundamental. Pepe Mujica, ele que, enquanto presidente da República, doava a maior parte do seu salário, ia trabalhar com seu Fusca 1987 e deixou a presidência para voltar a morar na sua chácara, dirigindo seu trator, adotando uma vida austera, uma vida que para muitas pessoas é inspiradora num mundo que vive tanto em função do consumismo.
A obra produzida pelo escritor Fabiano Restivo, chamada Conversas com Pepe Mujica, vai ser exibida com exclusividade no lançamento mundial pelo ICL no dia 31 de outubro, às 8 horas da noite. Ninguém pode perder esse momento. Dia 31 de outubro a gente está junto, assistindo Conversas com Pepe Mujica, às 8 horas da noite. O ICL está completando 4 anos na linha de frente de lutas importantes e decisivas para o país. Temos motivos para comemorar, mas com certeza um longo caminho pela frente. A riqueza de nosso país continua nas mãos de poucos. A emergência climática avança ano após ano. A desinformação e as fake news envenenam a democracia. A ganância dos poderosos destrói famílias sem nenhum remorso. E a extrema-direita segue crescendo e é uma enorme ameaça para o Brasil. Por tudo isso, que o ICL não pode e não vai parar. Enquanto houver injustiça, ódio e opressão no nosso país, seguiremos lutando sem descanso. Ainda tem muita luta pela frente. Assine o ICL e lute com a gente.